A coluna lombar, então, o que ela faz? Ela dá apoio e proteção. Então, ela tem a pressão em L3, ela com o paciente em pé, um paciente de 70 quilos, ele vai estar gerando aí uma pressão de até 100 quilos e sentado 140. Então, o paciente sentado, a gente sentado, passando o dia todo, né, estudando aí na frente do computador e tal, a gente está exercendo uma pressão em cima do nosso disco lombar aí, para quem pesa até 70 quilos, de 140 quilos. Então, é por isso a importância de a gente passar um tempo sentado a cada 40, 50 minutos, levantar, beber uma água, fazer uma extensão de coluna para poder melhorar essa pressão, né? E esse disco poder trabalhar, poder melhorando essa hidratação. Como que a gente preserva a hidratação desses segmentos, do disco principalmente, é com o movimento, né, gente? Então, quanto mais parado a gente ficar, quanto mais sentado a gente ficar, maior é a desidratação, maior é a compressão que eu causo em cima dessas minhas vértebras e maior a probabilidade de ter dor, a princípio por fadiga e depois até mesmo, né, uma lesão, às vezes, de coluna lombar devido às atividades de vida diária mesmo, né, que seria o excesso de sedentarismo, o excesso dessa vida de computador aí que a gente tem levado ultimamente. Tem um estudo que falam sobre a dor lombar, que essa dor lombar ela pode estar relacionada com a alteração dos movimentos da marcha. Então, muitas vezes, um desequilíbrio dessa musculatura de região posterior ou um desequilíbrio da musculatura de região anterior, elas podem estar causando aí, né, esses distúrbios dos movimentos da coluna, que podem estar relacionados com os movimentos da marcha. E aí uma coisa vai levando a outra. Por exemplo, muitas vezes uma dor na coluna lombar pode estar relacionada a uma fraqueza de abdominal. Então, são coisas que normalmente a gente não pensa, né, na questão anterior e posterior, só que elas estão relacionadas, porque se eu tenho uma fraqueza muito grande de abdominal, a minha tensão da minha coluna, da minha musculatura posterior, ela vai estar aumentada e ela vai estar desabando para frente. Então, quanto mais ela desabar aqui, quanto menos abdominal eu tiver aqui para dar sustentação para essa coluna lombar, mais pressão eu vou estar causando na minha parte posterior. Então, se ele já tem um aumento de curvatura, por exemplo, e ele aumenta aquela pressão muscular, aquela hiperextensão para poder manter o movimento, ele pode estar aumentando essa descompensação ainda mais. Então, sempre quando a gente, mais uma vez, sempre quando a gente vai fazer a avaliação, a gente tem que verificar todas as posições do nosso paciente, posterior, anterior, lateral, porque muitas vezes ela está relacionada com uma fraqueza, e o contrário também é verdadeiro. Se eu tenho um fortalecimento excessivo aqui de musculatura abdominal e eu não tenho resistência na minha lombar, outra coisa, eu vou estar forçando a minha curvatura anterior. Por quê? Porque eu não tenho sustentação da minha região posterior. Então, isso aqui é bem importante a gente avaliar direitinho como é que está a musculatura biomecânica desse paciente para poder propor o melhor tratamento nesse caso.